Agora vamos falar de um outro lado, né? A gente já está resolvendo o problema dos rádios, das redes que são cabeadas. Agora a gente tem o problema também das redes sem fio. Porque acaba que hoje a grande maioria das pessoas usa uma rede sem fio, né? Vocês ainda usam rede com fio? Que eu acho que muita gente em casa, de repente, né, só usa rede sem fio. Chega em casa, está no Wi-Fi, então pega o notebook, conecta no Wi-Fi, pega o celular, conecta no Wi-Fi, conecta no 3G. A tendência é que toda a parte de conexão do usuário com a rede, ela num futuro muito próximo vai ser quase toda Wi-Fi. Tirando assim algumas funções mais específicas, alguém que precisa de uma rede muito rápida para processar um vídeo, para fazer alguma coisa assim, aí você vai estar ligado na rede com fio direto. Mas hoje uma rede sem fio resolve todos os seus problemas. Então a gente tem que ter programação também na rede sem fio, ok? Isso também é uma ideia que já vem de um certo tempo, que é o que a gente chama de rádios definidos por software. Os rádios definidos por software começaram nos anos 60 e pouco, 70, nos Estados Unidos com os militares. Qual que era a ideia? Militar, né? O exército americano é o maior exército do mundo, né? Ele tem bilhões e bilhões de dólares que ele investe todo ano de orçamento do exército americano. O exército americano deve ser maior aí do que vários exércitos, sei lá, de uns 20, 30 países desenvolvidos juntos, certo? E aí você tem um exército desse tamanho, você tem um problema que é um problema de versão. Você tem equipamentos de todas as configurações possíveis, certo? Então eles têm avião de tudo quanto é jeito, tanque de tudo quanto é jeito, e dentro desses equipamentos eles vão ter o quê? Equipamento de comunicação de tudo quanto é jeito. Então você tem hoje lá equipamento da década de 70, 80, 90, 2000, 2010, tudo ali. E o que vai acontecer numa operação militar? Todos eles têm que comunicar. Você vai colocar um tanque lá que vai comunicar com o avião, que vai comunicar com o centro de comando. E aí o que acontece? Cada uma dessas tecnologias, cada um desses meios de comunicação tem um padrão diferente, tem uma forma diferente de codificar os dados, certo? E fica aquela salada. Então, se vocês forem lembrar um evento mais ou menos recente, né, que foi o furacão Katrina, o grande problema que eles tiveram foi o quê? Foi comunicar todo mundo, todas as agências. Tinha exército, tinha bombeiro, tinha polícia, tinha lá o FEMA, que é a parte de desastres naturais, tinham sei lá quantos órgãos lá, mais as ONGs, tentando trabalhar, mas não tinha uma integração entre eles. Então, um dos problemas que teve lá, por exemplo, é que chegava um tanto de alimento, tinha alimento num certo lugar da cidade, mas eles não sabiam para onde que levava o alimento. E aí chegava mais alimento, só que tinha um tanto de alimento estocado. E eles não conseguiam falar, olha, não precisa mandar mais, que a gente não tem mais espaço. Porque não tinha uma forma das pessoas comunicarem, certo? Então esse é um problema que é um problema latente dos governos, quando você tem uma operação de larga escala. E aí qual que é a ideia para poder resolver isso? Seria um receptor digital, que eles chamaram, em que você tem um rádiozinho, e esse rádio, ele é um rádio que é o rádio Raulzito, né? Uma metamorfose ambulante. Cada hora ele está trabalhando com uma tecnologia diferente. Então, se ele quer comunicar bombeiro com militar, ele troca a tecnologia de comunicação. Se é bombeiro com polícia, ele troca a tecnologia de comunicação. Ok? Para isso, o que a gente tem? A gente tem que ter o mínimo possível de coisa em hardware e o máximo possível em software. Certo? Então, isso surgiu nos anos 70, que foi a ideia foi proposta nos anos 70 e desde então eles estão sempre trabalhando com isso. E aí, qual que é a ideia, né? Se a gente for pegar o receptor digital a gente vai ter aqui, né, a antena de recepção. Não tem jeito, tem que ser de hardware, tem que ser feito em hardware, certo? Aí essa antena está recebendo todas as frequências que tem no meio, ela vai ter um filtro
que vai pegar as frequências que são de interesse e vai jogar aqui num conversor analógico digital. Então, a partir desse momento, o sinal aqui que é analógico vira digital. A ideia do receptor digital é que daqui para frente você tem um processador. Então, dali para frente é software e você pode fazer o que você quiser, certo? E para transmitir a mesma coisa, você gera aqui os dados com o processador, está no domínio digital, você converte para analógico e transmite, certo? Bom, aí vem o mesmo problema que aconteceu nas redes definidas por software. Como que a gente vai conseguir fazer isso em alta velocidade? Que aí eu vou discutir mais para frente, certo? Mas enquanto isso, vamos falar um pouco ainda de como que a ideia evoluiu. Depois teve, nos anos 90, o que foi chamado de rádio cognitivo. O rádio cognitivo foi desenvolvido por um americano, o Joseph Mottola. O Mottola, legal que é Joseph Mottola III, o cara é chique, né? Aí o Joseph Mottola III, ele foi lá, fez a tese dele e ele propôs o que chama de rádio cognitivo. Ainda com essa ideia também, ele tinha trabalhado em projetos com o governo e a ideia era que o rádio, além dele trocar as informações, trocar a tecnologia, ele seria um rádio inteligente. Então ele vê como é que está o ambiente e ele se adapta de forma automática. Então se ele vê, porque reparem que como o rádio já está inteligente, eu posso fazer 1 milhão de coisas, né? Se a frequência ela estiver ruim, eu troco de frequência. Se eu encontro alguém que está usando aquela frequência, eu pulo para outra frequência. Ou se a comunicação não está legal, eu troco a forma que eu modulo os dados, certo? Essa que foi a proposta dele, um rádio inteligente, que aí ele vai otimizar o seu comportamento de acordo com a condição do meio naquele momento, certo? E aí, foi uma ideia muito interessante, né? Mas a questão é que isso cai no calcanhar de Aquiles da computação, né? Que é a inteligência artificial. A gente ainda precisa de algoritmos, a gente precisa de forma para programar algoritmos inteligentes, ainda da forma como a gente quer, né? Por exemplo, para ter um computador que aprenda, um computador que consiga reconhecer a fala. Aqui é a mesma coisa, a gente ainda não tem algoritmos, técnicas, formas eficientes para poder chegar nisso, ainda hoje, certo? E isso requer uma quantidade de processamento muito grande. Então, desde aquela época, desde 91, a ideia já tinha sido proposta, mas ainda está sendo de difícil implementação. Mas o importante é isso, né? Ter metas grandes para a gente poder trabalhar. Ainda nessa mesma época, esse que foi, na verdade, o projeto que o Mottola trabalhou, o Speakeasy. É um projeto militar também, da Força Aérea. A ideia era trabalhar com um rádio que trabalhasse entre 2 MHz e 2 GHz. Então, uma faixa de frequência muito grande aí que pega desde controle remoto de garagem até algumas redes sem fio, certo? E aí era para fazer essas tecnologias interoperarem. Então, vocês vejam, esse aqui é um exemplo típico do problema que você tem de um exército. Eu tenho que trabalhar com rádios que estão com as tropas no solo, eu tenho que trabalhar com os rádios que estão nos aviões, os rádios navais e os satélites. Vocês veem que cada um tem uma tecnologia, né, em frequências diferentes. Então aqui é FM, aqui é AM, aqui é AM, isso aqui eu nunca vi na minha vida. Deve ser, um outro. Ah, tá. Single side, o B single side band. Uhum. Depois tem aqui o QAM, que aí o QAM já é uma tecnologia mais avançada de codificação, certo? Então, nós temos aqui diferentes tecnologias e diferentes frequências, né? Aqui já é micro-ondas. Então, é um rádio que tem que pegar quase tudo. Depois, em 2000, tem o FCC é equivalente à Anatel nos Estados Unidos. E eles foram fazer um estudo, né, de como que estava o uso do espectro eletromagnético, para ver se ainda tinha jeito de
ter mais licenças, né? O que eles viram foi isso daqui. Essa é a alocação do espectro nos Estados Unidos. A data, eu não lembro mais, tá pequenininha, mas cada cor ali é uma alocação. Então, cada cor ali é uma pessoa que pagou dinheiro para poder ter o uso daquilo ali, certo? Então, a gente tem canais de televisão que devem estar por aqui, aqui deve estar a faixa de AM, mais ou menos, até aqui embaixo, que já está no micro-ondas. Então, aqui é muita coisa de satélite, está tudo aqui embaixo, certo? E tem caixinhas, aqui vocês estão vendo, tem 3 caixinhas junto. São 3 usos diferentes para essa frequência. E aí o que o FCC percebeu é o seguinte, em 2003 já, se você quisesse lançar uma nova tecnologia, sei lá, TV digital, por exemplo, você não tem onde colocar, porque tudo já foi licenciado, já foi vendido, certo? E aí gera um problema muito grande, né? Como que a economia vai continuar, como que eu vou desenvolver novas tecnologias se eu não tenho onde aplicar elas? E aí eles perceberam uma coisa interessante, está alocado, mas nem sempre ele está sendo utilizado. Okay? Então, por exemplo, eu tenho a licença de 4G em Minas Gerais, mas como eu acabei de comprar a licença, isso está operando só em algumas cidades. Em outras cidades ele não está operando. Então esse espectro está livre. Seria o espectro não alocado no espaço. E tem a questão também de não alocação no tempo. Por exemplo, eu tenho uma rádio minha, antigamente, eu não sei se ainda tem, né, a Rádio Favela. A Rádio Favela, de madrugada, ela desligava, porque ninguém queria transmitir programa naquela hora. Então isso é também diversidade no tempo. Então tem situações que uma certa frequência ela não está sendo utilizada numa região ou ela não está sendo utilizada num certo horário do dia. Qual que foi a ideia então? Fazer um sistema em que você utiliza esses buracos. Então voltou aquela ideia do rádio cognitivo e você tem um rádio que ele vê um buraquinho aqui. Então essas caixinhas seria a potência que está sendo transmitida na frequência, aqui no Z, o Y seria a frequência e aqui o tempo. Então o que eu faço? Eu vou pulando de um buraco para outro. Eu acho um buraco, eu transmito naquela frequência. Chegou o usuário que tem a licença, eu pulo para outra frequência. E assim vai, certo? Qual que é o benefício disso? Eu tenho uma utilização melhor. E se eu achar vários buracos, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar todos ao mesmo tempo. Eu consigo ter uma velocidade maior também por causa disso. O que isso aqui necessita? Necessita de um rádio que consiga entender todas essas tecnologias e consiga trabalhar com todas essas frequências, certo? Então o que acontece hoje é que tem um interesse grande no mercado para poder trabalhar com rádios definidos por software, para poder utilizar exatamente isso daqui. Quais são os usos que a gente tem de rádios definidos por software, né? Só para vocês terem uma ideia. Primeiro é pesquisa de tecnologia sem fio. Até uns anos atrás, se eu, professor da UFMG, quisesse desenvolver uma nova versão de um protocolo sem fio, de um Wi-Fi da vida, eu não conseguia. Por quê? Porque isso aí eu só conseguiria se eu tivesse um projeto em parceria com uma empresa grande, aí, com uma Broadcom, com uma Texas, certo? Porque eu não teria como fazer o hardware. Eu projeto o meu sistema de comunicação, por exemplo, eu quero fazer uma nova forma de codificar dados na rede sem fio, que vai aumentar em 5 vezes a taxa de transmissão. Como que eu testo isso? Só fazendo hardware, só gerando a placa. Agora, com rádios definidos por software, não. O que eu faço? Eu escrevo programinha, coloco no meu rádio e aí o rádio vai executar esse programa, certo? Fica extremamente barato. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um dos rádios que existem, que a gente tem aqui na UFMG.
Ele ainda não está exatamente barato, né? Mas ele está num preço bom. Isso aqui está custando uns R$3.500, certo? E aí ele, aqui dentro, como que ele funciona? Aqui a gente tem uma placa, essa placa é o filtro e também o conversor analógico digital, essa placa de cima. Nela, essa aqui trabalha, se eu não me engano, de 400 MHz a 4 GHz. Então, qualquer coisa nessa frequência eu consigo trabalhar. Ela está conectada a duas antenas, uma antena de transmissão, uma antena de recepção, que estão aqui fora, certo? Aí a antena também que está sendo um grande problema, né? Porque a antena, quem já estudou isso, o tamanho dela é em função do comprimento de onda. Então essa aqui é de 900 MHz. Se eu for pegar uma de 2.4 GHz, vai ser um pouquinho menor. Mas isso também já está sendo pesquisado. Antenas inteligentes, que o tamanho dela, ela muda, certo? Então ativa ou desativa pedaços dela para ela ser utilizada. Depois, o que que tem? Tem um processadorzinho aqui que faz só o básico e eu conecto no meu computador usando um USB. E aí quem que vai processar? Vai ser o computador, certo? E aí depois eu vou conversar com você sobre isso, mas quanto maior a frequência, mais pesado vai ser a necessidade de processamento, ok? Que pode ser uma coisa bem grande. Então tem esse primeiro uso. Oi. Utilizando essa tecnologia que procura os buracos e não usa nenhuma faixa específica de frequência, eu não preciso então pagar pela alocação de nenhuma faixa, já que eu vou estar mudando o valor. Se você for pular, você não precisa pagar pela locação. A questão é que você está dependendo da existência de buraco. Se não existir buraco, não transmite. Então você pode chegar num dia que você tem muito espectro e que você vai transmitir horrores, seu sistema vai funcionar perfeito, e vai ter outro dia que você não vai ter condição de transmitir nada. É meio roleta russa. É por causa disso que existem as licenças, né? Porque a pessoa tem aquele espectro para ele. Um operador de telefonia, por exemplo, tem que ter isso. Porque senão, como é que você vai garantir para o cliente que ele tem, né, aquela banda? Chega a Anatel e dá uma multa para ele se ele não conseguir. Então ele tem que ter esse espectro licenciado. Okay? Bom, então essa questão de pesquisa é interessante, né? O sistema também da gente ter um rádio que ele se adapta é interessante para rádios mundiais ou telefones mundiais, certo? Então eu posso ter aqui, por exemplo, uma aplicação interessante seria TV digital. TV digital hoje nós temos, se eu não me engano, 3 ou 4 padrões mundiais, né? Tem o americano, tem o japonês, tem o europeu e tem o brasileiro. Apesar de que o brasileiro é um pouco parecido com o japonês, mas tem as suas diferenças. Nesse caso, em vez de eu ter que fazer um sistema em que eu tenho 4 chips, ou um chip só que pega os 3, eu posso ter um chip reconfigurável. Qual que é o melhor, qual que é o bom disso? Se eu tenho um chip que ele está fazendo em hardware os 4 padrões, o chip vai ter uma área maior. Maior consumo de energia, certo? Vai ser mais caro. Se eu tenho um chip menor, configurável, eu posso ter um software. No software, isso fica muito mais barato, que eu coloco um cartãozinho de memória, alguma coisa ali com o programa, e sempre que eu precisar eu jogo o software adequado para ele, certo? E o melhor é que dá para fazer upgrade, né? Então, se lançar o sistema, sei lá, sul-coreano de televisão digital, eu vou lá e lanço um upgrade. E isso é extremamente interessante, inclusive para o fabricante, né? Porque o fabricante hoje, você pega um telefone aí, um Samsung, o Samsung ele tem lá o modelo Galaxy S4, mas tem um Galaxy S4 para o mercado americano, para o mercado europeu, para o mercado brasileiro, porque tem frequências diferentes, padrões de comunicação diferentes. E aí ele tem que ter uma linha de produção que suporta a produção dos 4, com esses 4 chips. Se eu tenho um sistema que é um chip único, você tem uma linha de produção só. E aí você só muda o software. Okay? Depois o update do rádio para novos padrões. Então isso cai perfeito para a questão do 4G, né? Eu posso chegar, colocar isso numa estação rádio base
ou no celular, e aí eles lançam lá o LTE, revisão, acho que deve estar lá por 20 já, para vocês terem uma ideia. Então já está na revisão 20, eu solto a 21, eu vou lá, lanço um upgrade de software, e em pouco tempo toda a rede já está trabalhando com esse novo update da LTE, ok? O rádio Raulzito, né? No final tudo isso são rádios Raulzito, né? Que eles ficam metamorfoseando aí. Então são rádios que eles podem trocar de frequência, de aplicação, então uma hora pode ser Wi-Fi, uma hora pode ser Bluetooth, sim. Tecnologia em qual sentido, por exemplo, de celular? Ou de redes. Não, eu diria que a gente está no mesmo pique. A diferença é investimento. Rede 4G é uma coisa nova no mundo inteiro. A questão é que para você ter essa rede no mercado como um todo, na massa, você tem que ter demanda. E aí a demanda em um país desenvolvido é muito maior. Você consegue cobrar mais da pessoa para você pagar o investimento. Hoje, se você for ver quem que tem 4G realmente assim de cobertura universal, são sempre os culpados de sempre, né? É Coreia do Sul. Estados Unidos, Europa, eles estão no mesmo ritmo que a gente. Se você for pegar a cobertura, por exemplo, do 4G no Brasil, são só as cidades sede da Copa. E em vários lugares do mundo está a mesma coisa, são só as grandes cidades. Então, nisso daí, nós estamos com a tecnologia já, mas é uma questão realmente de custo. Se a gente pega Luxemburgo são 3 milhões de pessoas, é um paísinho desse tamaniquinho, você coloca rapidinho. Agora, vai colocar isso no Brasil. É difícil, a gente tem esses problemas. Mas acho que em termos de tecnologia, o uso de tecnologia a gente tem. Produção é que a gente precisa produzir mais, né? A gente precisa avançar e começar a produzir tecnologia. Mas que é uma coisa... Se o BNDES não jogar o dinheiro, Não, mas a gente tem investimentos interessantes, né? E aí se a gente pega um sistema desse, que, se eu não me engano, essa placa aqui, o diagrama dela é free software. É free, né? Não é free software, mas está livre na internet. Você pode desenvolver isso daqui. E aí vem, né, no que está sendo sempre o nosso modelo de desenvolvimento. Se a gente pega para desenvolver hardware, é caro. A Intel ela investe bilhões para poder colocar a nova tecnologia de produção para funcionar. Aqui, você compra alguns PCs, algumas placas dessas, você consegue fazer software. Então, é uma oportunidade interessante de mercado para a gente. Professor, você comentou agora, dela, né, sobre o 4G. Uhum. É uma coisa nova, realmente. Mas comparando a 3G ainda, não precisa chegar na 4G, não. Comparando a 3G, o funcionamento, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, com o Brasil. Porque aqui mesmo, dentro do seu escritório, na internet não pega direito. Uma vez eu estava no interior da Dinamarca, um colega meu norueguês, a gente estava numa lagoa, e a 3G dele estava pegando, sendo que ele estava na Dinamarca, sendo que a rede dele é da Noruega. Uhum. Será que isso pegaria aqui no Brasil, por exemplo? Até aqui mesmo. Está melhorando muito, né? Por causa da questão de regulamentação. Hoje, se você colocar uma reclamação na Anatel, a operadora fica com um medo impressionante. O negócio resolve rapidinho. Então, a partir do momento que a gente tem uma pressão do consumidor, né? Pressão dos entes regulatórios, o negócio anda. A história que teve lá do governo multar as piores operadoras de telefonia em todos os estados. Isso aí deve ter feito muita gente ficar com medo. Então é isso, a gente tem que cobrar. Cobrando as coisas vão mudando, porque realmente a empresa quer ter lucro, né? Então se ela tem lucro sem ter rede aqui no FMG, beleza, mas se o governo começar a cobrar, por exemplo, como já cobra na telefonia fixa, que você tem X minutos do seu mês que você está sem telefone, o cara tem que te pagar, ó que maravilha. Olha o tanto de gente que eles iam perder dinheiro aqui, isso aqui não tem cobertura.
certo? Então tem esse aspecto de regulamentação também. Acaba que redes é muito isso. Redes tem tanto a parte de tecnologia, tem a parte de mercado e a parte de regulamentação. Então tem tecnologias que elas não andam porque está faltando regulamentação ou porque está faltando mercado. Ok? Bom, então no final o que a gente tem são isso, né? São rádios que a gente pode se adaptar, eles procuram adaptar a necessidade que você tem no momento.